Vamos começar. Marcelo, a parte burocrática está na mão aí já, Marcelo? Vamos começar aqui o... Boa tarde a todos. Solicito a presença dos senhores vereadores para início da 14ª reunião da Comissão Especial de Inquérito da BBC. Ô, Marcelo, no caso do Paulo, tem alguma... Às 14h05, do dia 25 de junho de 2018, no auditório vereador José Dantal Abado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a presença dos vereadores Rita Leme, Sidney Guedes, Cláudio Moreno e a ausência temporária do vereador João Carlos Carvalho. Inclusive, recebemos um comunicado do integrante da CEI, o Bugalu, que hoje ele não compareceria aos trabalhos. Declaro aberto os trabalhos da 14ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas dos contratos números 243 e 244/2013, resultante das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013. Registramos também que encontram-se presentes os senhores Romeu Tafuri, a convite do vereador Paulo Mário, para acompanhar o seu depoimento como convidado aqui na nossa Comissão Especial de Inquérito. Como o vereador Paulo Mário foi convidado, nós vamos abrir a palavra para que ele possa inicialmente falar conosco e já comunicar às pessoas que acompanham nossos trabalhos que na última sessão da Câmara a CEI foi prorrogada por 120 dias, para que nós possamos realizar uma auditoria conforme deliberado por esta comissão. O vereador Paulo Mário Rodrigues Vasconcelos foi convidado a vir até esta comissão, porque no mandato anterior ele tentou abrir uma CEI para investigar esse contrato, não conseguiu as assinaturas suficientes, mas durante o mandato exerceu uma ação importante de fiscalização, sempre com questionamentos, apresentando diversos documentos e informações relacionadas à execução do contrato naquela época. Então, o senhor é bem-vindo, gostaria que o senhor ficasse à vontade, inicialmente, para as suas palavras. Em seguida, eu vou abrir aos senhores vereadores para que façam as perguntas que acharem cabíveis. A palavra está com o senhor, vereador Paulo Mário. Seja bem-vindo. Bem, boa tarde, João Carlos. Boa tarde, Cláudio, Sidney e Rita. Obrigado pelo convite de vir aqui. Não sei até que ponto vou poder ajudar ou não, porque, como o Cláudio disse, eu tinha documentos, os quais já cedi até para vocês, que era o contrato com a BBC, que os outros documentos são momentâneos, que eram a respeito de contas, minhas idas ao Conselho de Saúde, que eu fui algumas vezes, nunca fui bem recebido, pelo contrário, se fazia uma cara feia quando não estava presente lá. Presenciei algumas coisas contra a BBC, mas quero contar desde o início o que provocou que eu propusesse a CEI no mandato passado. Quando se aprovou a legislação para a terceirização do setor,
eu fui bastante relutante em votar favorável. Mas, no final, devido a todos os colegas votarem, acabei votando. Mas tinha um bichinho na minha cabeça que dizia não vote. Mas acabei votando. Mas isso não é justificativa de nada. Aí passaram algumas sessões, e aqui nós recebemos a doutora Tânia, esposa do Mendes, a qual fez uma apresentação totalmente contra a BBC. Inclusive, passando informações e etc. na época. Logicamente que foi rebatida pelo representante da BBC, mas eu comecei, a partir daquele momento, a fazer certas diligências. Diligência no sentido de via telefone, teve um caso que foi presencial, e fui conversar, colher informações sobre a empresa na época. Inclusive, recebi visita de pessoas que tinham trabalhado na empresa, as quais passaram as piores informações a respeito da empresa. Aí o doutor Romeu testemunha desta reunião que houve, e nós chegamos à conclusão que a única forma que teria, depois eu deixo ele completar qualquer tipo de informação, que é agora ou depois. Aí, vamos montar uma SEI, porque foi perguntado para nós o que podia ser feito, porque existiam dívidas com algumas pessoas que tinham trabalhado na BBC. Eu quero que vocês saibam que eu não tenho nome, eu não tenho telefone. A única prova que eu tenho é a presença do Romeu nesta reunião, e nas outras que fui, com o tempo se perdeu tudo isso, e eu não tenho absolutamente nada. Aí falaram que se propunham a ser testemunhas na SEI, a depor na SEI. Então, tá bom. Então, a partir daquele momento, comecei a pensar na SEI. Aí, quando chegou um certo momento, eu recebi um telefonema dizendo que esquecesse tudo que havia sido conversado, que tudo que havia sido falado, que as ameaças estavam por demais violentas, que estaria mudando o número de telefone, que estaria mudando tudo, que não teria mais contato nenhum comigo. Nisso, não sei se foi na semana seguinte, 2 semanas depois, não me lembro, eu estava descendo a escada e lá embaixo ficavam aquelas aprendizes, né, como é que chama? Estagiárias. Esse senhor quer falar com você. Eu estava de cara com a pessoa, um senhor de uns 2 metros de altura, uns 40 anos de idade. Como vai, senhor, tudo bem? Eu precisava conversar em particular com o senhor. Falei, pô, não. Levei na sala Zé Leitão. Chegou na sala Zé Leitão, esta pessoa começou a conversar comigo sobre a BBC. Nunca vi mais gordo, nunca vi mais magro. E aí começou a fazer certas propostas, as quais não participo, não acredito, não quis nem ouvir. Nisso entrou o Valdo na sala. Quando entrou o Valdo na sala, eu falei para ele, vamos sair para conversar em outro lugar, aqui não vai dar para conversar. E levei-o de volta até a porta da Câmara e falei, esse tipo de conversa eu não tenho com o senhor, não tenho com ninguém, até logo, estou de saída. E fui embora. Mas ele fez a proposta de que eu parasse de fazer a pesquisa que eu estava fazendo com a BBC, que na campanha poderia me ajudar, ou até ajudar mensalmente. Essa foi a fala da pessoa comigo, um senhor que se apresentou como advogado, não sei se era armadilha, não sei o que era na época, eu só sei que ele veio para fora e pus para fora da Câmara educadamente. Ele foi para um lado, eu fui para o outro, dei a volta rápido para ver se eu conseguia pegar a chapa do carro. Não localizei mais, não vi, e foi essa a história. No dia seguinte, eu propus a SEI, porque eu entendi como se fosse uma ameaça, a SEI já estava quase pronta. Aí eu propus a SEI, assinou o Jorge, assinou o Luiz Esperândio, assinou o Léo, eu, e não consegui mais nenhuma assinatura.
Aí eu recebi um outro telefonema dizendo que aquelas ameaças lá estavam se multiplicando, pipipi, popó. Eu peguei, na mesma época que também não ia depor mais nada, foi nesse período que teve tudo isso, eu peguei, retirei a CI e não propus mais. Numa segunda tentativa que eu pensei em fazer, porque tinha 2 ou 3 que falaram que iriam assinar, mas nós, no final era tudo papo furado. Morreu o assunto, essa é a única informação nova que eu teria para passar para vocês. Foi o que aconteceu naquela época. Eu nunca gostei do trabalho, deixou por demais a desejar aqui na cidade. Ela sempre deu a impressão de que não cumpria com as suas obrigações, não só na compra de remédio, como também no atendimento dos exames. O Conselho de Saúde falou que existia uma desconfiança muito grande das notas fiscais, porque uma 0 do Paraná, outra 0 no Mato Grosso, outra 0 não sei de onde, e não tinham como averiguar, como investigar. Então, tudo isso eu escutei na época, fiz algumas visitas nos locais onde se atendia, era só reclamação, era funcionário que marcava encontro comigo, eu fui atender funcionário 11 horas da noite, no CDHU, para passar informação para mim a respeito do que estava acontecendo, do que estava ocorrendo, mas não queriam assumir responsabilidade nenhuma, que tinham medo de perder emprego. Então, ficou nessa. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Foi feita uma conversa com o Ministério Público que não adiantou nada também. Então, foi isso que aconteceu e agora eu fico contente de estar sendo feito esse levantamento e ver se consegue apurar alguma coisa nesse sentido. Então, digo para vocês que, infelizmente, eu não tenho o nome das pessoas, as pessoas sumiram. Esse cidadão que veio aí, nunca vi mais gordo, nunca vi mais magro, falou que era de São Paulo, veio aí, fez a conversa, eu pus ele para fora, porque fiquei louco da vida. Ele não percebeu que eu estava bravo, tanto que ele saiu atrás de mim. Quando chegou na porta, eu falei, você vai para o seu caminho, eu vou para a minha. E eu fui embora e larguei ele lá da porta. Fui embora, dei a volta rápido para não conseguir pegar. Então, eu queria só que o doutor Romeu acrescentasse sobre a reunião das pessoas que vieram aqui falar com a gente. Eu chamei para presenciar, porque estava tudo nas minhas costas e não tinha ninguém que pudesse comprovar o que eu estava fazendo. Em que circunstâncias se deu essa reunião, doutor Romeu? E qual era justamente o tema a ser tratado? Senhor presidente, senhores vereadores, bom, o vereador Paulo Mário estava empenhado, né, em empreender uma investigação por meio de uma comissão especial de inquérito. Já na época, nisso, eu acredito que no início do contrato, exatamente como ele falou, por força das manifestações contrárias de profissionais da saúde que vieram aqui, fizeram, né, pronunciamentos aí bem eloquentes e contrário, né, à celebração do contrato de gestão compartilhada, que é a categoria que se enquadra esse tipo de contratação. E aí o Paulo se empenhou e ele fazia contato com todas os municípios que a BBC até então figurava, ou já tinha figurado como gestora compartilhada. E até que um dia ele recebeu uma ligação e ele pediu para que eu participasse de uma médica que era contratada pela BBC e que ela viria pessoalmente, ela não queria falar por telefone, que pessoalmente o senhor Paulo receberia ela aqui. O Paulo recebeu na sala de reunião da presidência, ela e mais 2 advogadas acompanhando. E ali ela relatou diversas irregularidades, se assim pode ser dito, até porque não podemos afirmar se eram ou não, porque não conhecíamos o processo, somente conhecíamos os reclamos singulares que ela estava fazendo, juntamente acompanhada das suas respectivas advogadas. E o que me causou mais estranheza foi que ela se propôs a trazer documentos para o Paulo, documentos esses que, ao que tudo indica,
incriminaria sobremaneira aí a conduta da BBC, mas nunca apareceu, nunca mais. Depois elas simplesmente não fizeram mais contato, né, Paulo? Inclusive, mudaram o telefone. Mudaram o telefone, mudaram tudo, ou seja, após esse primeiro e único contato, ficou ajustado que elas posteriormente trariam documentos comprobatórios de todas essas irregularidades que até então elas singularmente afirmavam. No entanto, não houve essa segunda reunião e perdeu seu contato de forma absoluta. Eu até cobrava o Paulo, cadê, nada, nunca mais. E elas, inclusive, mudaram até o telefone. Bom, a bem da verdade, o Paulo Mário é uma pessoa de fé pública, conheço há muitos anos, mesmo antes de ser advogado, todos nós aqui acho que conhecem. É evidente que a palavra dele não serve como prova, principalmente em sede de uma investigação, como essa. Mas se caracteriza como um forte indício. Agora, vejam, senhores, o que me assusta sobremaneira, e agora eu falo até como cidadão, é o fato da resistência que a gente percebe, e o Paulo percebeu isso ao longo do tempo, uma forte resistência em se admitir uma investigação. Vejam, senhores, eu já falei aqui logo no início, quando se instalou, que a investigação, no Estado democrático de direito, é o que mais salutar existe. A investigação da gestão de um contrato público dessa envergadura, que envolve montantes nas proporções que envolveu aqui, é evidente que isso revela a necessária transparência na execução do recurso. Então, as investigações têm que ser muito bem vistas e têm que ser muito bem recebidas, com todo o empenho de todos os agentes políticos responsáveis para tanto. Mas o Paulo sofreu uma forte resistência, como ele próprio falou, ele não conseguiu as assinaturas necessárias e, por fim, ficou só na vontade dele, mais 2 ou 3, né, Paulo? É isso? Então, eu acho que o que pode aí, as palavras do Paulo servir para essa comissão, é como incentivo para ir cada vez mais avante e aprofundar aí nessas investigações. Por quê? Na melhor das hipóteses, se não encontrar nada, pelo menos apurou-se, investigou-se, deu a transparência necessária. No como, no quê, e quanto se investiu com o dinheiro público ao longo de todo esse período em que a BBC foi contratada para a gestão aí compartilhada da saúde do município. Eu acho que é isso que eu tinha a dizer, Paulo. Não sei se você se lembra de mais alguma coisa. E se a comissão quiser também, fique à vontade para fazer a pergunta que quiser. Mas é isso, presidente. Muito obrigado, doutor Romeu. Olha, eu gostaria que os membros da comissão ficassem à vontade para perguntas, mas no tocante ao nosso objeto, que é justamente a averiguação quanto à execução e prestação de contas dos contratos entre o município e a BBC. E eu vou abrir a palavra aos senhores. Eu gostaria de começar com uma pergunta um pouco mais ampla, Paulo e ao doutor Romeu, se no período dessa execução do contrato, o senhor qual foi a suposta irregularidade que o senhor recebeu como denúncia, que lhe deu até a ideia de abrir a SEI naquele momento? O senhor exercendo o seu mandato ali a partir de quando começou o contrato, em novembro de 2013 até 2016. O senhor recebeu assim, indicações de supostas irregularidades, que o contrato poderia não estar sendo cumprido? Olha bem, eu quero dizer o seguinte, essa história que eu contei, eu nunca falei nada para ninguém. O único que sabia era o Romeu. Ninguém sabia, eu nunca falei nada para ninguém. Mas eu acho que nós trocamos bastante ideia na semana passada, ver se era bom falar isso. E, como indício, nós achamos que é bom e ajuda bastante. Com relação às denúncias, o que a Tânia falou na tribuna é suficiente para você começar a apurar o fato. Segundo, aí vem esta médica aqui e fala e promete trazer uma série de documentos comprobatórios, inclusive de uma dívida alta de mais de 200 mil particular com ela. Então, tudo isso foi um somatório. Aí vou no conselho e escuto lá o negócio das notas. Tudo vai se somando, né?
E eu começo a fazer as diligências via telefone e até pessoalmente, e começo a encontrar tudo problema. Ribeirão Pires, Itatiba, Santos. Não sei se eu estou correto aí, não me lembro. Faz 5 anos, né, que essas coisas fizeram. E nada eu conseguia. Nessa administração que passou, eu tinha maior dificuldade para conseguir documento. Maior dificuldade. Para conseguir o contrato da BBC, vocês não têm noção do que eu fiz para conseguir esse contrato. Você foi junto comigo, né? O Renato foi junto comigo para a gente entrar com o mandato de segurança na hora. A menina responsável na época, que eu não lembro o nome dela, negou de atender a ordem do chefe. Foi ou não foi, Renato? Ela não quis atender a ordem do chefe. Ela quis conversar com o prefeito, ver se podia liberar ou não liberar um contrato social para cá. E assim foi. Isso que eu falo é 2, 3 meses para conseguir um documento desse, sendo que nós temos acesso imediato a qualquer tipo de documento dentro da prefeitura, não mais tardar em 15 dias. Então, diante disso, é um somatório de fatos. Agora, documento, eu não recebi nenhum documento. Nenhum. Era tudo para entrar na SEI a hora que a SEI fosse aberta. Mas não consegui montar a SEI. Tentei a segunda vez, também não consegui. Então, ficou nessa tentativa só e mais nada além disso. A palavra está aberta aos membros da SEI. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos. Vereador, a emenda do seu requerimento, ela é idêntica à do requerimento do vereador Tião do Fórum? É a mesma citação que ele fez na dele, as dúvidas que o senhor já tinha na época? Olha, eu não me lembro se são iguais. São parecidas, com certeza são. Agora, são exatamente idênticas, não sei. Eu não fiz essa comparação. Qual que é o ponto dessa nossa sindicância atual, que nós estamos aqui averiguando? Qual que é o ponto principal que o senhor abordou no momento que o senhor estava fazendo e que nós estamos abordando agora, que o senhor acha que é um ponto que deve ser mais atacado para ser averiguado? O ponto principal é a justificativa que eu, até na prestação de contas, quando eu fiz aquele levantamento na prestação de contas do ex-prefeito, é a não justificativa e a não direcionamento daqueles 34 milhões de reais. Aonde foi parar esse dinheiro, que eu não sei. Esse era o ponto principal. O que acarreta isso? Acarreta a falta de remédio, a falta de exame, uma série de problemas que aconteceram. Eu recebi a ligação, por exemplo, da UPA. Está faltando isso, está faltando aquilo. Eu ia lá, até na época o diretor, que era meu amigo, estrilou um pouco comigo, mas ele entendeu que eu estava fazendo uma missão, mas a pessoa não assumia depois. Entendeu? A pessoa que fazia a denúncia não assumia depois. O Cláudio esteve lá como radialista. Eu fiz a denúncia da UPA, que foi montada, né, Cláudio? Foi montada com tudo emprestado, para passar no teste do Ministério da Saúde. Aí nós saímos daqui da sessão, fomos direto lá para a UPA. Chegamos lá, estava tudo em ordem. Mas eu tenho a prova aí de que não estava em ordem. Se quiser, daqui a pouco eu posso te pegar a prova. Então, eu arrumei a prova, porque as pessoas não me deram a prova. Eu tenho a foto de um leito da Universidade de São Francisco emprestado na UPA para poder fazer e passar no teste do Ministério para ser classificado como UPA, categoria 1, 2 ou 3, não me lembro o que é exatamente. O lixo não era deles, era de uma escola. A escrivaninha não era deles, era de outra escola. Tudo foi montado para poder passar na vistoria do Ministério da Fazenda. Então, quem faz isso, imagina o que faz depois. Só isso, é uma conclusão que eu tiro. Né? Eu não posso afirmar porque eu não tenho a prova necessária, mas eu posso pensar. E pensei muito nisso. Então, em cima disso, quantas vidas será que não ficaram perdidas aí por causa desse não atendimento? Não sei. Será que tudo que está na nota entrou realmente na prefeitura? Será que esse acúmulo de exames que aconteceu aí, de 20 e tantos mil exames atrasados, realmente eram necessários? Será que com 100, 200 mil reais não se resolvia isso?
É tudo isso que nós temos que investigar, é isso que nós temos que ver. Quantas vidas se perderam? Não sei, eu não tenho como falar. Eu não tenho como afirmar. Mas está por detrás de tudo isso. Vai começar a mexer, vai aparecer abelha no vespeiro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Diga, vereador. Muito obrigado pela sua resposta. Paulo, eu não sei se o senhor ficou sabendo, havia um inquérito que foi instaurado no ano 2016, no final do mandato. O senhor estava aqui, né? Esse inquérito, onde foi chamado vários vereadores lá na delegacia para depor, eu acho que deve ter arquivado, pelo jeito, porque não consegui dados sobre isso. Também tinha a ver furamento de fila com o serviço prestado pela BBC? Olha, essa parte eu não sei. Eu sei o seguinte. Nós fizemos uma representação no final do ano a respeito dos exames represados e mais algumas coisas. O Ministério Público fez análise, fez não sei o que mais, arquivou o negócio, pelo menos essa informação que eu tenho. Por que ele arquivou? Porque nós aqui na Câmara, com a função de fiscalizadores, não conseguimos cumprir a nossa parte. Porque tinha que ser feito primeiro por aqui e depois por lá, e não jogar tudo por lá. Pelo menos é essa a interpretação que eu entendi da promotora no dia que ela conversou comigo. Então, eu não posso dizer que está errado se não está errado. Eu não posso obrigá-los a trabalhar se realmente precisava ter sido feito aqui. Porque nós somos fiscais. Eu tentei. Outros assinaram também, tentaram. Por que outros não assinaram, não quiseram, não fizeram? Não sei. Cada um tem que se explicar. Né? Agora, o negócio de furar fila, essas coisas, eu não sei, porque eu não trabalho dessa maneira. Eu não trabalho... eu não sou assistencialista no meu trabalho como vereador. Eu acho que, de vez em quando, a gente pode até ajudar alguma pessoa que realmente necessita e não está sendo visto com bons olhos ou com um olho que devia ter sido olhado aquele tipo de pedido. Então, aí eu posso até pedir para olhar com carinho para ver que essas pessoas estão realmente com urgência de atender. Fora isso, eu não mexo com essa área. Eu não sei, eu duvido que lá na área da saúde, tenho visto o meu assessor lá, ou tenho me visto lá, a não ser que foi para tratar algum assunto realmente urgente, ou para saber alguma coisa que precisava de informação especial. Então, eu não tenho nada contra quem faz, mas quem faz, se faz errado, deve arcar com as consequências. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, vereador. A palavra continua aberta aos membros da Comissão Especial de Inquérito para perguntas do vereador Paulo Mário. Tânia poderia ser chamada para ser ouvida? Então, a questão da Tânia... só para saber. Eu acho que, quando ela fez aquela, digamos... Manifestação. A manifestação na tribuna da Câmara relacionada à terceirização ou não, ainda não havia o contrato com a OS. Naquele momento estava se discutindo a possibilidade, a legislação, ainda não havia, e ela tentou mostrar que era um caminho que não era muito interessante. Foge um pouco do que a gente está investigando. São duas manifestações. Uma depois que a BBC já tinha sido contratada. Ela falou especificamente do trabalho da BBC em certas cidades. Foi depois. Ela teve duas manifestações. Não, eu me lembro muito bem que teve uma... A lei. Isso. Depois, quando eu já tinha assinado com a BBC. Porque até passou como uma lei guarda-chuva que depois foi que se entendeu o que era possível fazer. Até hoje só foi feito terceirização de OS na saúde, mas tem possibilidade em quase todos os campos, né? Cultura, turismo e outras situações. Eu acredito que, no caso da Tânia, não tem a ver muito com o nosso foco de investigação. O vereador João Carlos tem alguma pergunta? Depois a gente pode colocar em deliberação. Inicialmente, eu acho que não haveria uma necessidade de ouvir a Tânia, até porque o que ela falou é público, não está registrado na casa. Está em ata aí, né? Está em ata, a gente tem acesso.
Isso, era uma opinião, não é? Porque quando surgiu essa questão das OS, foi justificado simplesmente que o principal motivo da OS seria para substituir aquelas associações, porque o Tribunal de Contas já não entendia que aquilo não estava regular, que não poderia ser daquela forma. E depois a gente viu o tamanho que ficou a coisa, não é? Outra coisa que é importante ficar claro em toda a discussão sobre OS é que, embora o montante repassado seja muito alto, foi de 126 milhões, significa dizer que aí você tem que realmente fiscalizar se está sendo colocado da forma correta, se o contrato está sendo cumprido, se está tendo realmente a fiscalização que deveria o município fazer. Porque aquele recurso, com a OS ou sem a OS, ele seria utilizado para os fins de saúde pública, não é? E o que a gente quer saber é se o contrato foi executado da forma correta ou se houve irregularidade. E pensando nisso, a vereadora vai fazer uma pergunta para o Paulo? Não. Tá. Eu queria saber o seguinte, Paulo. O vereador João, você quer fazer uma pergunta já? Senhor presidente, uma boa tarde, vereador Paulo Mário, doutor Romeu, doutor Renato, todos os presentes, Sidney, Rita. Eu não sei se seria uma contribuição também para nós, e se o nobre vereador tem aqui na casa, não sei, uma cópia do seu requerimento solicitando essa SEI. Com essas assinaturas que o senhor conseguiu coletar, a fundamentação, até para a gente ver o que na época era fundamentado, já que o senhor disse que talvez é um pouco diferente dessa aqui. E sobre uma colocação sobre a pessoa que o procurou, né, sobre esse diálogo, pode-se dizer assim, nas salas de Leitão, do qual o senhor e ele estavam presentes, fora as medidas que o senhor tomou aqui de se desvencilhar, vamos dizer assim, de se livrar da pressão, o senhor não procurou outra medida, uma medida policial, de um boletim de ocorrência, porque o que o senhor nos conta, de repente, tem, lógico, que dentro de um cenário da qual o senhor nos coloca aqui, uma gravidade muito perigosa, inclusive de risco de vida, pelo que eu li da sua fala, né? Não. Mas o senhor não chegou a tomar nenhuma outra medida, fora essa de pedir para que a pessoa se retirasse de dentro da Câmara? Eu não falei para ele se retirar. Eu simplesmente entrou o Valdo na sala, eu falei, vamos conversar no outro... era o vereador na época. Eu falei, vamos conversar no outro lugar, que aqui não vai dar para conversar. Nisso eu me dirigi para a porta. Aí eu falei para ele que esse tipo de conversa eu não tinha nem com ele, nem com ninguém, e que eu estava de saída, até logo fui embora. Eu não sabia quem era, João, não sabia nem nada, porque as meninas lá embaixo não pegavam o nome de ninguém, não faziam nada de ninguém, e eu estava descendo, ele tinha acabado de entrar. Eu também não posso culpar ninguém que não sabia, e eu atendi educadamente como atendo todo mundo, né? E ele veio com esse tipo de conversa para cima de mim, tanto que eu falei, eu dei a volta rápido para ver se eu pegava o carro dele para ver a chapa. E a médica tinha telefonado para mim avisando que tinha recebido até ameaça de morte. Isso escolhe. O senhor entendeu essa abordagem como se aí tivesse algumas coisas realmente suspeitas? Eu estava realmente... Se a pessoa veio Claro. dizer, o senhor não aprofunde mais a investigação, veja aí que o senhor precisa... Não, isso ele não falou. Eu entendi que eu estava mexendo no lugar certinho. Eu estava mexendo na ferida. Para vir um cara desse, eu estava mexendo na ferida. Agora, qual era o lugar certo, qual era o lugar, faz uma oferta ou mensal ou na campanha. Aí foi na hora que eu levantei e pus ele para fora educadamente, sem ele perceber. Ele achou que a gente ia conversar lá fora. Durante essa época, o senhor recebeu... Eu até comentei com o Romeu também isso, só que eu não tenho prova. Não, né, tudo bem. Tudo bem. Época... Eu quero ser um pouco mais assertivo na indagação. Eu tenho insistido que a lei de qualificação de entidades como organizações sociais, ela diz no seu artigo 9º que os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social,
dela darão ciência à Câmara Municipal sob pena de responsabilidade solidária. Eu queria saber se em algum momento o senhor, como vereador, foi procurado pelo pessoal da Prefeitura, que tinha a obrigação de fazer a fiscalização de tanto as comissões nomeadas quanto a Secretaria de Saúde, para informar de alguma ilegalidade. Não. O senhor não foi procurado? Não. Doutor Romeu, o senhor, o jurídico, o senhor recebeu algum documento oficial nesse sentido? Então, vereador, na letra da lei que o senhor acabou de ler, da disposição do artigo 9º, tem que ser comunicado à Câmara. Sim. Entende? E essa comunicação para a Câmara tem que ser por meio oficial. Mas se alguém entrasse em contato com o Paulo, ele iria orientar que teria que vir aqui fazer uma documentação, né? Poder você ia, mas, a bem da verdade, a Câmara Municipal é todos os vereadores, que ela é uma abstração que se materializa na pessoa dos vereadores. Sim. Então, seria necessário uma comunicação oficial intimando o presidente. Porque o que se imaginou na redação disso aí? Como a Câmara Municipal é que exerce a fiscalização do Poder Executivo, isso por força do artigo 31 da Constituição Federal, é óbvio que qualquer irregularidade que fosse constatada por essa comissão responsável pela gestão do contrato, ela deveria o quê? Comunicar ao prefeito? Não, à Câmara. Para que a Câmara pudesse exercer a sua fiscalização, para que a Câmara pudesse adotar as medidas necessárias. Mas, até onde eu sei, nunca houve esse comunicado oficial. Oficialmente, eu nunca fiquei sabendo que a Câmara tenha recebido qualquer comunicado de irregularidade. Agora, o Paulo Mário, não sei se recebeu alguma informação. Ele já disse que não. Não, né? Já Então, disse que não. então- Nenhuma informação. Então, é porque não houve, ou então porque a comissão responsável nunca constatou nenhuma irregularidade, né? É porque eu até... Essas contas, elas eram, hein, Paulo, é o mesmo procedimento, né? Hoje, o Conselho de Saúde vem aqui com a secretária, passam aonde? Na Comissão de Finanças, que é aprovada as contas da saúde? Saúde? Nessa época também tinha esse rito, né? Uma coisa é a prestação de contas do Executivo ao Legislativo, que segue um rito diferenciado, e a outra é da fiscalização específica do contrato. E é aí onde a gente precisa saber se aqueles integrantes das comissões de fiscalização realmente exerceram a sua função. Se chegou ao gestor da saúde pública, o senhor prefeito municipal, informações sobre isso, porque até agora eu insisto, vereador João Carlos, Sidney e Rita, de que a maioria das nossas oitivas, elas ficaram claras que as pessoas que eram responsáveis pela fiscalização, em alguns momentos elas nem conheciam o contrato. Ela está mais uma fiscalização pro forma ali. E é bom que o funcionário que estiver nessas comissões entenda que ele tem uma função bem importante para fiscalizar realmente, não é? E outra, pela legislação vigente, ele pode ter responsabilidade solidária. E é nisso que eu quero tirar algumas dúvidas como presidente da SEI, até para algumas sugestões para que esse contrato que hoje está em vigor também seja muito bem fiscalizado, não é? Para que essas coisas, para que Bragança não perca recursos por falta de fiscalização e que os recursos sejam usados de forma incorreta. Eu tenho aqui cópia, aqui, o João Carlos pediu? Só para... Não sei se vai ficar na casa, ou pelo menos para mim... Pode Eu até anexar tinha como curiosidade documento de ver esse documento aí. Muito bom. Esse documento que o Paulo está entregando, a gente pode ser anexado aí como juntada de documentação, ok? Inclusive, aí tem a falta de pagamento pela A Ferreira, na época, que também já começou a dar problema na terceirização. Já que o vereador João Carlos pediu uma cópia, eu vou definir, já pode até passar uma cópia para ele e colocar como documento recebido da SEI, por gentileza. Quantos vereadores assinaram? 3? Com o Paulo, O 4. Luiz Perândio, o Jorge Poed e o Léo. Só. E eu, 4. Mas não consegui a quinta de jeito nenhum. Vereador Paulo Mário, naqueles momentos que o senhor apresentava
alguns relatórios sobre o investimento dos recursos públicos e na parte de saúde. Em algum momento chegou a informação para o senhor de que alguma glosa feita pela fiscalização não tenha se complementado, nesse caso do contrato da BBC com o município? Porque o senhor nos disse aqui que chegou a conversar com o pessoal do Conselho Municipal de Saúde, não é? Em algum momento chegou a informação para o senhor que as glosas feitas elas não estavam sendo cumpridas, porque ou eles apresentaram justificativas, ou porque alguém superior mandou pagar? Não. A única que chegou para o meu ouvido foi o negócio das notas, negócio da não pagamento pela terceirização e a constância e o atraso nos exames e a falta de medicamentos. Fora isso, não chegou mais nada para mim de denúncia com relação a valores, essas coisas, não chegou mais nada. Eu fui 3 ou 4 reuniões do Conselho e como eu percebi que não era bem Recebido. Não, bem recebido, falta de educação comigo ninguém teve, mas cara feia, nossa senhora. Então, Inclusive da secretária da época. Que dá quase no mesmo, né, vereador? Dá Não, quase mas a no mesmo. secretária Tirar sua era a motivação. visita que nem eu. O vereador João Carlos está com a palavra. não, o vereador citou aqui, eu acho que é importante, até porque a fala dele é muito importante para nós, né? A época que o senhor diz que o senhor foi chamado para comparecer na unidade de pronto atendimento da Vila Davi, à época da gestão do PT, e que o senhor constatou mesa, não sei se o senhor chegou a ver a plaquinha de... Eu quero ver se eu acho a as foto. fotos, algum vídeo, era isso que eu ia Chama o perguntar. Marino para mim, por favor. Se o senhor tem como, se o senhor não tem alguma foto Eu tenho a foto da... do bem patrimoniado que podia estar foto escrito da- lá um da- outro setor, né? Eu tenho- Ou até esses móveis da Universidade de São Francisco, porque apesar de que, né, num momento como aquele também, eu acho que isso aí não sei se é comum ou depois foi desfeito apenas para não se perder o tal do, como é que é, licença, né? a Certificação. classificação da UPA. Classificação, eu me lembro desses episódios Classificação. também, né? Porque a UPA não ia ser classificada. Mas não deixa Ela ia de ser uma continuar prova de- desclassificada. E para não perder a verba, ela começou a fazer isso. Começaram a fazer isso. Foi até a época que o prefeito não deu a mão para mim, o Mufi não deu a mão para mim. Foi gerando uma série de consequências em cima de tudo isso. Como se eu fosse o maior inimigo do mundo. Olha, o contrato de gestão 244, quando a Câmara avaliou os dados recebidos de prestação de contas do município, no contrato relacionado ao SAMU, por isso que é importante a fiscalização. Aparecia, por exemplo, fatura de celular sem discriminação de usuário no valor de R$ 3.738. Veja que uma conta de celular de R$ 3.738, o cidadão falou bastante. E isso aconteceu em setembro de 2015. Outras situações, e aí isso aqui não quer dizer que o contrato não esteja sendo cumprido, mas que a fiscalização ela é muito importante para que esses contratos realmente sigam as normas, não é? Então, tinha questão de fatura de celular sem discriminação de usuário, tinha falta de relação de veículos abastecidos. Por exemplo, abasteceu-se R$ 9.420, e aí não tinha o apontamento dos veículos que foram abastecidos. Naquele período, isso foi apontado por um levantamento interno aqui da Câmara Municipal. Teve, no começo do contrato, o uso de recursos da urgência e emergência para atenção básica. Alguém do Conselho trouxe isso para o senhor, vereador? Não. Também não. Eu só quero contar o seguinte, que todas as prestações de contas que houveram com relação à BBC aqui na comissão, eu estive presente. E, na época, que se pegar a fita, uma coisa, eu questionei vários valores. Não pergunto quais são, porque eu não me lembro.
A legislação vigente dizia que, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração da entidade, dentre outros, fixar a remuneração dos membros da diretoria, tendo como limite máximo a remuneração do secretário municipal. O senhor recebeu alguma denúncia naquele período que algum diretor da AOS recebia mais do que o secretário municipal? Desligado, Paulo. Eu recebi. Essa denúncia eu recebi. Mas eu não tive como apurar. Ela não veio documentada? Não, ela veio só no dia que eu tive lá no conselho, foi-me dito que eles tinham acabado de descobrir que o diretor ganhava mais que o salário máximo permitido e que tinham feito encaminhamento ao Ministério Público. A lei também prevê que o poder público poderia fazer cessão especial do servidor para a organização social, com ônus para a origem, e também ceder alguns equipamentos. Me parece que naquela época houve um decreto do prefeito que cedeu tudo. Para o senhor não causou uma desconfiança de que isso poderia não estar correto, vereador? Nós conversamos aqui, né, Romeu, na época, notamos a irregularidade e qual era o procedimento a ser adotado. Muita coisa que você fica sozinho, você não consegue tocar para frente, claro. Então, a única coisa que eu pude falar foi falar. E o senhor citou isso naquela época? Citei isso na época. Ok. Eu estou satisfeito. Se algum outro vereador tiver alguma outra pergunta ao vereador Paulo Mário, fica à vontade. Não, eu gostaria só de... Pois não. Foi buscar a prova lá, viu? Fazer mais uma colocação. Teve um período da vigência do contrato da BBC aqui na casa que a Comissão de Saúde solicitou ao Departamento Financeiro da Câmara que fizesse um levantamento de dados em cima daquilo que tinha dentro de uma determinada prestação de contas de um determinado período. E eu me lembro disso porque, na época, eu até usei a fala da senhora Valdênia, expondo aos senhores vereadores, eu não sei se o senhor estava presente, da gravidade daquele momento que chegava-se a um término de levantamento, onde se apontou irregularidades assim que realmente chamavam muito a atenção. O senhor tomou conhecimento desse relatório feito pelos profissionais da Câmara Municipal, e eu não sei se esse documento foi usado para ser enviado para o Ministério Público, aonde se encontra esse documento, a partir da época que veio a público. Eu tomei conhecimento, conversei várias vezes com a Valdênia a respeito desse assunto, mas continuo dizendo, sozinho, não conseguia fazer absolutamente nada. O senhor não chegou a encaminhar para algum órgão? Não, enfim, eu queria resolver pela casa, já que eu sabia que se não resolvesse pela casa, caminhar lá é a mesma coisa que não caminhar nada. Não foi isso que nós conversamos várias vezes? Infelizmente é isso. Nesse levantamento aqui se refere ao vereador João Carlos Carvalho, foi levantado naquela época, foi em 2015, de que em janeiro, fevereiro e março, serviços contratados, impostos retidos e não repassados, em janeiro foram 35.200, em fevereiro 77.000 e em março 12.644. Isso comprova que, se ficar de olho certinho nas prestações de contas, é possível evitar o que nós tivemos com a Ferreira, que eu ainda acredito que nós precisamos ouvir o responsável pela Ferreira aqui para tentar entender como é que eles eles retiam o imposto e esse imposto não era repassado devidamente. Foi algo realmente muito complicado. Está no requerimento da CEI ali. Nesse requerimento que o da senhor Ferreira está lá. Para as pessoas entenderem, uma comissão especial de inquérito na casa só é oficializada a partir do momento que se tenha 7 assinaturas, quem está pedindo, mais outros 6 vereadores, para que as pessoas entendam. Bom, vereador Paulo Mário, muito obrigado pela sua presença. Satisfeito, João? Sim. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Romeu, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite
Eu só quero dizer que está demorando para trazer a foto, porque quando eu me afastei, eu limpei todas as gavetas e guardei num canto, mas ele não deve estar achando. Há uma João. outra pergunta que me ocorre, nobre vereador, antes de Vossa Excelência se retirar da nossa comissão. Tira uma xerox para mim. Já tirou? Já é xerox, né? É. Eficiência. Aqui é uma foto, que é uma maca. Estava com o esparadrapo tampando a etiqueta. Eu cheguei, tirei o esparadrapo da etiqueta. Aqui é São Francisco, que cedeu, faz parte do patrimônio da São Francisco, que cedeu para eles para montar um quarto de espera. Além dela, tinha outras. Eu não consegui tirar o retrato da respirador, que também não era da. Então, está aqui a foto cedendo para vocês, embora não tenha nada a ver com isso aí, mas é uma elucidação de como levou a gente a fazer essa pesquisa. Essas dúvidas todas. Procede mesmo. Quem bateu essa foto é a Jaque, que trabalha aqui na Câmara, que pode comprovar a veracidade disso daí. Só para vocês terem uma ideia. Tá legal. O que o João Carlos perguntou? Desculpe. Não, sobre a pessoa que o senhor não consegue identificar e que esteve aqui, né? O senhor não chegou a ver no sistema de filmagem da casa, a época, se aparecia a fisionomia, tamanho, postura, cor da roupa, não houve nada disso? Não, eu não fiz nada disso. Era uma série de problemas enfrentados na época e de ameaças e etc., que você começa a pensar de outra forma. Né? Então, eu acho que... Se acontecer de novo, vereador, saia direto para a delegacia, faça um boletim de ocorrência. Na hora, viu? Na hora, você é pego tanto de surpresa com as coisas, né? É que nem o cara quando vai te assaltar. Ele nunca vai te assaltar assim, eu vou te assaltar. Ele chega de surpresa que você é pego, você não tem nem o que reação. Mas se eu chegasse na delegacia e falasse, eu vim fazer um boletim de ocorrência, a pessoa não sei quem é. Mas eu de onde corri mora, para ver se realmente pegava o carro Tem dele. que ser difícil. Se eu pegasse a chapa do carro, eu conseguiria ir mais longe. Mas não consegui, porque ele sumiu. Tá, uma questão de ordem, eu gostaria de deliberar aqui as atas da sessão anterior. Está em discussão a ata da 12ª reunião dessa comissão. Na hora eu comecei aqui, não fiz essa deliberação. A discussão da ata da 12ª reunião, realizada em 11 de junho de 2018, não havendo manifestações, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, as atas estão aprovadas. Paulo Mário, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Obrigado, eu estou Paulo, sempre às parabéns. ordens. Espero ter contribuído e ajudado, né? Agora eu me assustei, seu episódio é arrepiante. Não, mas você sabe o que eu estou pensando aqui? Se eu chegasse na delegacia e falasse, eu vou fazer isso, 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 aí o delegado fala, mas cadê a prova? Muito obrigado, Paulo. Definição da pauta da próxima reunião. Consulto dos senhores vereadores sobre a existência de propostas quanto à pauta da próxima reunião da Comissão Especial de Inquérito. Eu queria, como disse na sessão passada, apresentar aos senhores para a deliberação da oitiva de Maria Gorete Pinaf, escreve com H, Eger, ou deve ser Eger, né? Maria Gorete Pinaf Eger, ela foi diretora da BBC, reside em Bom Jesus dos Perdões. E seria importante a oitiva dela, eu coloco em deliberação para os senhores. Concorda? João Carlos concorda? Só essa? Rita? Não tem mais nenhum outro nome? A minha colocação é para essa. Vocês têm alguma sugestão de algum outro nome? Eu não sei, senhor presidente. Até vou dar uma sugestão para a gente estudar, aí, já que o prazo foi estendido. O Paulo Mário, baseado até no que disse o nobre vereador Paulo Mário, não especificamente nesse período, eu não sei, não acompanhei quem eram os diretores dessa unidade de pronto atendimento quando se iniciou a BBC, né? Se fosse possível levantar quem era o diretor clínico, o médico-chefe desse hospital na época, se ele existe ainda, se pudesse também colocar, pelo menos para a gente ver aí se no decorrer a gente pudesse também ouvi-lo. A gente poderia fazer Diretor do SAMU, na época desse contrato, do outro contrato que terminou, né? Apesar de ser o mesmo,
mas trazê-lo aqui também. Eu acho que o SAMU é o mesmo, né? O doutor Israel, né? Não sei se é apenas uma sugestão. Vamos fazer Doutor Rolando, a época, né? pra Período. gente- pra que- Continua, né? Não. Não? Não, no período do contrato da... O negócio da UPA é anterior. É um somatório. Eu vim contando que foi um somatório. Então, mas o vereador João Carlos está pedindo para a gente saber quem era o diretor da UPA quando o contrato começou. A gente faz um pedido de informação à prefeitura para nos, informar quem era o... Não, só um minutinho, Paulo, deixa eu deliberar aqui o pedido de informação. O pedido de informação nós gostaríamos de saber da prefeitura quem exercia a função de diretor da UPA assim que esse contrato foi assinado, na vigência desse contrato, quem era o diretor lá da UPA e também o nome do diretor do SAMU, embora a gente já tenha aqui a informação de que seja o Israel da Silva. Pois não, vereador. Porque a nomeação ou a designação desses cargos de diretoria são atribuições do prefeito ou da terceirizada? Não. O prefeito que nomeia essas pessoas e eles passam a ficar subordinados à direção sempre da secretaria. Sei. E a terceirizada só vai intermediar, Então, não é ela que como intermediária, O SAMU é uma eleição, né? Um colegiado a escolhe. administração compartilhada. Né? Está me corrigindo aqui, está certo. Mas isso. era o Rolando, mas- isso é certeza, o doutor Rolando. Tanto na época que estourou o negócio da UPA, o que eu contei é um somatório. Eu tive problema na UPA, eu tive problema com o prefeito, eu tive problema com o secretário, na época. Né? Então, foi uma série de fatos que foram se somando até chegar na investigação da BBC, que já estava tudo para trás, arrebentado. Né? Então, isso foi o que espero, viu, Cláudio? Eu nunca contei isso para ninguém, essa foto eu nunca mostrei para ninguém. Não, essa aí a gente... Está tudo na mão de a gente vocês aí. acompanhou Agora eu estou naquela fornecendo o que eu tenho, embora seja um fato anterior, mas é muito pertinho do negócio da UPA. Aí, tá? Só para vocês saberem. Ok, muito obrigado, vereador. Então, deliberado pela comissão, o pedido de informação, a assessoria está ok, Marcelo? E estamos deliberando, portanto, Maria Gorete Pinaf Eger, que era diretora da BBC, ela reside em Bom Jesus Perdões. Eu vou ver se eu consigo algum outro contato com ela para a casa notificá-la. Então, fica então deliberada essa oitiva da Maria Gorete Pinaf Eger para a próxima sessão da nossa comissão. Bom, vamos ao encerramento. Às 15h02, declaro encerrada a presente reunião, ficando os senhores vereadores componentes da Comissão Especial de Inquérito convocados para a sua 15ª reunião a ser realizada nesta casa em 2 de julho de 2018, segunda-feira, às 14h, para cumprimento da pauta já deliberada pela comissão, no caso, a oitiva de Maria Gorete Pinaf Eger, diretora da BBC. Ok? Boa tarde a todos, muito obrigado. Essa diretora aí,